Olá, meu nome é Luana Bratz e eu e minha colega Liliana Cipriani vamos apresentar sobre o nosso trabalho de curso. Nós somos estudantes da 8ª fase do curso de Pedagogia do Instituto Federal Catarinense de Rio do Sul. A orientadora dessa pesquisa é a professora mestra Francisleia Jacobo dos Santos. Olá! O nosso trabalho de curso possui como título A agressividade infantil no ambiente escolar, concepções e atitudes dos professores. O tema é a agressividade infantil no ambiente escolar. A escolha deste tema se deu pela importância da análise e estudos sobre o mesmo, além das contribuições para a nossa formação. O objetivo geral é identificar as concepções de agressividade infantil dos professores e quais são as suas atitudes frente à manifestação desta, tendo como objetivos específicos estabelecer relações entre essas concepções e atitudes, identificar quais são os subsídios que os professores utilizam para lidar com a agressividade infantil e apontar as suas principais dificuldades. Em relação à metodologia, nossa pesquisa vem se realizando pela abordagem qualitativa, por meio de uma revisão bibliográfica, em que nós empregamos o método de revisão integrativa, que trata-se de uma integração de conceitos, opiniões e ideias, de modo a aproximar o pesquisador com o tema, bem como sistematizar o conhecimento científico. Para compreender a agressividade dentro do desenvolvimento humano, nos baseamos na teoria de Henri Vallon. Para Vallon, o desenvolvimento humano é resultado da interação entre as predisposições genéticas do indivíduo e os resultados ambientais. Também, essa teoria aponta as manifestações afetivas como necessárias para o desenvolvimento do sujeito. Desta forma, as emoções são muito importantes e influenciam na construção psíquica do indivíduo e desenvolvimento. Além disso, a passagem de um estágio de desenvolvimento para outro não ocorre de forma linear. Afinal, é um processo com muitos desequilíbrios e rupturas. E em meio a isso, muitas crianças acabam demonstrando comportamentos agressivos, com ou sem intencionalidade. Alguns pesquisadores e especialistas da área afirmam que grande parte dos professores não estão preparados para lidar com a agressividade em sala de aula, porque eles não possuem a clareza dos conceitos de agressividade, agressão e violência, o que acaba limitando as suas práticas. Primeiramente, para o professor saber distinguir quando um comportamento agressivo de fato pode se tornar um problema, ele tem que se atentar à intensidade e à frequência desses comportamentos. Além disso, a relação que esse professor mantém com o seu aluno, ela carrega grande responsabilidade, porque tanto uma ausência de intervenção como uma intervenção mal planejada podem acabar apenas agravando o problema. Após a contextualização inicial, partimos para a análise das concepções e atitudes dos professores frente à agressividade infantil. Para tal, selecionamos 11 estudos que continham entrevistas dos professores ou observação de suas práticas. Dos 11 estudos selecionados, 5 foram analisados até o momento. Em relação à origem da agressividade infantil, alguns docentes atribuem principalmente ao meio familiar. Além disso, foram citados problemas pelos quais a criança pode estar passando, como um processo de adaptação, por exemplo. Também apontou-se uma possível relação com os distúrbios psicológicos e com a própria personalidade da criança. Alguns docentes chegaram a apontar a agressividade como um aspecto natural da criança, em seu processo de desenvolvimento. Poucos citaram esta como um mecanismo importante para a autodefesa. Para caracterizar o comportamento agressivo, os profissionais citaram como principal características a birra, o brigar, o bater, o empurrar, chutar, morder, gritar e uma linguagem verbal rude. Em relação às estratégias e atitudes que os professores adotam, que nós podemos observar em meio às nossas análises, a principal são as intervenções verbais, que podem ser tanto no sentido de repreender a criança, como também de buscar um diálogo e compreender o que está acontecendo com essa criança. Além disso, também castigos e privações de momentos lúdicos, também o acionamento da direção escolar,
e, por fim, ainda a uma aproximação e contato com os pais da criança. De modo geral, as concepções que os professores apresentavam em relação à agressividade, elas eram feitas de modo muito inseguro, mostrando que havia uma baixa base teórica científica em relação a esses conceitos. E os próprios professores, ao se referir às suas formações, tanto iniciais como continuadas, eles afirmavam que não reconheciam nelas uma base sólida para estar lidando com a questão da agressividade. Concluímos, então, que a agressividade infantil é natural e necessária ao desenvolvimento humano. Por meio de conflitos que surgem ao longo da passagem de um estágio de desenvolvimento para outro, a criança conhece a si mesmo, ao outro e ao mundo. No âmbito do contexto escolar, é comum o surgimento de conflitos e brigas. Contudo, o professor deve estar atento para a intensidade e frequência deste. Para tal, é importante conhecimento e preparo deste profissional. A partir das análises que fizemos até o momento, foi possível identificar uma carência na formação dos professores em relação à agressividade, o que acaba limitando a compreensão desses profissionais em relação a esse fenômeno e, consequentemente, dificultando as suas práticas. Grande parte das atitudes e concepções adotadas por esses professores em meio às suas práticas se baseiam em grande parte ainda em ideias do senso comum. Ainda cabe ressaltar que a nossa pesquisa ela não está completamente finalizada e ainda há dados a serem analisados e revisados e, consequentemente, algumas dessas considerações podem acabar sofrendo alterações.